Ok, pessoal. Bom, vamos lá. Meu nome é Jonas Guspelin Ramos. Somos professores aqui da UniCB, alocada no Stella, e nós estamos nesta nossa aula de Ciências Sociais e Sociologia, pensando os autores clássicos, né, os pensadores, doutores, sociólogos clássicos da sociologia. Estamos finalizando, por assim dizer, este módulo, né, essa seção de assunto dos teóricos clássicos, e daqui nós vamos para sociologia contemporânea, por assim dizer, né? Daqui nós vamos explorar aqui, conversar com vocês a partir de outros tamares, né? Nós vamos conversar a partir de teóricos mais recentes, como Pierre Bourdieu, por exemplo, a importância desse autor que nós vamos ver na próxima aula, né? Ele dialoga com autores clássicos, como Max Weber, o Durkheim, e ele faz apontamentos, né? A partir da nossa realidade, por assim dizer, a partir dos problemas mais atuais, né? Subindo aqui o... Beleza. Vou subir, então, esse materialzinho aqui, lá, para vocês terem acesso, ok? dm.edu. Bom, o que nós vimos anteriormente? Nós falamos, dentro dessa teoria de Marx, por assim dizer, nós conversamos sobre os primeiros momentos ali desse Marx, fizemos a vida e obra do Karl Marx, quem ele era, situamos ele no seu tempo ali, histórico-social, por assim dizer, falamos sobre a formação familiar, né? Quem eram os pais dele, o pai dele tinha cargo público, que eles eram judeus inicialmente, nominalmente quase, né? Mas que o pai dele opta por sair do judaísmo, né? Por se batizar na Igreja Católica, porque ele tinha um cargo público, daí tinha uma lei na época que judeus não poderiam ter cargos públicos, isso na Alemanha, tá bom? Dissemos também que o Marx, ele cresce, ele tem um primeiro momento ali na faculdade de Direito, ele ia estudar, é, ele ia estudar as leis, né, estudar a legislação, mas aí no primeiro momento ele não acaba não se aprimorando nos estudos, porque o próprio pai dele falava que ele era muito gastador, que ele vivia de farra, né? Mas depois, né, aí ele fica noivo de uma moça, e nesse dele ficar noivo dessa moça, aí vem a responsabilidade. Aí agora, o que eu faço? Né? Ele começou a trabalhar em um jornal, começou a ter essa vida profissional, voltou, né, tentou ir para direito, não rolou, foi para filosofia, escreveu para o pai dele, falando, olha, né, minha vida mesmo, acho que minha vertente é por aqui. A gente falou sobre as diversas dificuldades que ele teve por causa depois do seu contato com greves, né, com as lutas trabalhistas, e por isso as portas vão se fechando para ele. Óbvio, né? Imagina, quem quer dar emprego para um cara que está falando o tempo todo em greve? Isso daí, principalmente para aquele tempo onde não existiam nem direitos trabalhistas, não existia
era uma jornada de trabalho exaustiva de mais de 18, né, quase 18, 20 horas de trabalho, jornadas extenuantes ali nas fábricas, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, e a gente está falando desse contexto de revolução industrial na Europa. Então, tinha recém acontecido as revoluções ali na França, né? O pensamento liberal estava dentro ali daquele contexto, daquela cidade que o Marx nasceu. Contudo, apesar dessa influência liberal, apesar dessa evolução e revolução toda, os operários daquele tempo começaram a se perceber nesse direito de lutar pelos seus, nessa importância de lutar pelos seus direitos e tudo mais. Então, a gente falou sobre isso, sobre esse primeiro momento, depois falamos sobre alguns pontos, né, de contato mais fortes que Marx tem, por exemplo, com a religião. Que o marxismo é ateísta. Não, muito pelo contrário, tem muito religioso que é marxista, tem muito marxista que é religioso, uma coisa não exclui a outra. A leitura que nós passamos na aula anterior aqui, para Marx, a religião do tempo dele, por isso que assim, é sempre importante situar o autor e a teoria no tempo, né, no tempo histórico dele. Para aquele tempo, a religião, ele falava que era o ópio do povo, porque ela não conscientiza o operário, o ser humano, né, sobre as problemáticas da vida. Ele está falando dessa religião daquele tempo, quer dizer, principalmente o cristianismo ali, vamos dizer, o luteranismo, né, que ele está dentro da Alemanha. O pessoal daquele tempo, então, estavam visando o quê? Visando o eterno porvir, por assim dizer, né? Já por citar uma obra de um autor brasileiro. O eterno porvir. Quer dizer, o que é que isso significa? O que é que isso significa para Marx? Para ele, a religião estava afastando o ser humano dos problemas do seu tempo. E isso daí era alienação, isso daí era a religião, então, nesse sentido de ópio do povo, elas trabalharia como um anestésico, certo? Quer dizer, a religião, para aquele tempo, ela significa que ela não serve para trazer o ser humano à realidade de seus problemas, mas ela serve ali para acalmar os ânimos, né? Então, para ele, a sociedade ela estava com essa questão. O ser humano precisa ter noção do perigo, precisa ter noção das coisas ao seu redor. Isso a gente refletiu, né? Isso continua a existir nos dias de hoje? A gente falou que em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Eu vou compartilhar com vocês aqui o acesso ao paperzinho que eu elaborei para a aula de hoje. Se fiquem à vontade, podem baixar lá. Tem só 8 páginas, né? Só mais para servir como um guia, um resumo, por assim dizer. Então, a gente falou que existem muitas religiões, muitos religiosos, né? Hoje, que tem um papel totalmente contrário, de percepção, digamos, da realidade. Falamos sobre o método dele, método histórico dialético, a frase dele de os filósofos, durante muito tempo, raciocinaram, né, elaboraram, pensaram sobre a vida, sobre o mundo. Hoje, no entanto, importa nos transformar. Quer dizer, durante muito tempo, os filósofos filosofaram, pensaram sobre a vida, sobre o mundo, ética, o que é ética, o que não é ética. Vamos pensar aqui sobre a
as diversas questões da vida, a morte, tudo mais. Aí o Marx falou, beleza, agora vamos para a realidade aqui? Vamos para a vida real? Que é o materialismo, o que é material? É materialista, mas é materialismo, né? Nesse sentido, materialista, não no sentido de pessoas que se importam apenas com os bens materiais. Mas materialismo não quer dizer o que é real, o que é tangível, a vida comum, o trabalho, as relações pessoais de trabalho, comércio, tudo mais. O que é isso? Isso daí é que a gente tem que analisar e resolver. Então, essa era a questão. Para a aula de hoje, portanto, nós propusemos esse tema, né? Alienação do trabalho, mais-valia e luta de classes. Essas dimensões da crítica marxista à sociedade capitalista, tá bom? Professor, eu sou obrigado, eu não sou obrigado, isso vale ponto, não vale ponto. É um material de apoio, pessoal, que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Tem ali embaixo referências, né, bibliográficas que também ajudam muito a perceber esse nosso lugar, esse nosso onde é que nós estamos, né? Onde é que a gente pode estudar mais sobre isso, tá bom? Deixa eu compartilhar de início um vídeo que eu acho que vai ajudar bastante também. Primeiro, esse primeiro termo, né? Alienação do trabalho. O que seria estar alienado do trabalho ou no trabalho, né? O que significa isso? Significa alguém que não sabe o que está fazendo? É isso? Será que tem a ver com... Será que tem a ver com uma pessoa que está alheia à realidade? Será que é isso que ele está querendo dizer? Será que é alguém que não sabe trabalhar direito? Na verdade, a gente vai perceber que não é bem por aí. Bom, deixa eu ver se eu acho um videozinho aqui. Quantos aqui já usam ou fizeram uso, né, de aplicativos como Uber, quem pede comida no iFood, ou onde? No Like Fome, que utilizaram como é que é o nome? 99, outros aplicativos de corrida. Me digam aí, vocês já fizeram isso? Pode falar no chat. Opa. Pode falar, pode falar. A Amanda falou que já usou Uber. Fabrício já. Bacana, pessoal. Então, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, essa ideia, né, do que é alienação do trabalho, para a gente perceber na prática, na diária, o que é isso. Alguém mais se manifestou? A Andressa já fez, já usou. Beleza. Então, vou mostrar alguns vídeos aqui de 1 minuto, para a gente começar essa ideia. Carregando o vídeo. E a rede hoje está meio devagar aqui.
Deixa eu compartilhar, portanto, a tela. Lilian, sim, acabei de pedir, inclusive. Se for um iFood, manda para cá também. Estou com uma fome. Me digam aí se o áudio está saindo. Opa, está sem áudio? Então deixa eu já resolver aqui. Espera aí. Acho que eu tenho que apresentar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui vai. Estava sem áudio, vamos tentar agora. Conceito alienação do trabalho. Bora lá. Fala, galerinha. Você conhece o conceito alienação do trabalho? Trata-se de um conceito criado por Marx, onde o indivíduo trabalhador se torna-se alheio, diferente daquilo que ele produz. Esse processo pode ser visto de forma muito clara nos sistemas de produção industrial, onde o indivíduo muitas vezes faz só um pedacinho de trabalho e quando o produto fica pronto, ele não se vê como dono, como participante daquilo. Um jeito muito fácil de perceber isso é, por exemplo, numa linha de produção, onde o indivíduo aperta um botão ou aperta um parafuso e no final das contas ele produz lá um carro, então ele não se vê como importante no processo de produção desse carro. Essa alienação ajuda muito ainda a ele não perceber que ele está sendo explorado, porque ele se vê cada vez como menos importante dentro do sistema produtivo, aceitando assim condições cada vez piores, cada vez mais baixas, uma vez que ele também se sente como facilmente substituído. esse conceito. Pode também ser útil para você, por exemplo, usar numa redação do Enem, onde você vai falar sobre economia, sobre sistema de trabalho. Então guarda essa dica. Fala, galerinha, você conhece o conceito alienação do trabalho? Trata-se de um conceito criado por Marx. Beleza. Deu para perceber um pouco, né, sobre o que é alienação. Vamos ver se a gente tem um exemplo prático aqui. Novamente, aí são conceitos que você pode usar, por exemplo, na redação, né? Todos aqui de sociologia, de licenciatura, este ano passaremos por ENAD. A gente não tem ENEM, que a gente já está aqui dentro, a gente tem o ENAD. E tem redação. Nada mais interessante que você apresentar um conceito que você conhece. Deixa eu colocar mais um videozinho aqui. Você sabe o que Marx quis dizer quando propôs a ideia de alienação? Karl Marx foi um dos pensadores mais influentes da história, e um dos seus conceitos mais importantes é o de alienação. Para Marx, alienação acontece quando o trabalhador perde a conexão com aquilo que produz, com o seu próprio trabalho, consequentemente, com a sua própria humanidade. No sistema capitalista, o trabalhador não é dono do que produz. Ele apenas cumpre ordens, repete tarefas e recebe um salário, enquanto o lucro vai para o patrão. Isso gera um sentimento de distanciamento e frustração. O trabalhador passa a ver o trabalho como algo cansativo e sem sentido, apenas uma obrigação para sobreviver. Além disso, Marx dizia que o ser humano, por natureza, é criativo e ativo. Mas no capitalismo, esse potencial é sufocado. O trabalho deixa de ser uma forma de realização pessoal e vira apenas um meio de obter dinheiro. A alienação, então, não é só econômica. Ela atinge a forma como a pessoa vê a si mesma, os outros e o mundo.
Marx acreditava que a única forma de superar essa alienação seria transformar a estrutura da sociedade, colocando o trabalho a serviço da liberdade e da realização humana, e não do lucro de poucos. Você sabe o que Marx quis dizer quando propôs a ideia? Boa, agora começou a repetir, né? Bom, aqui está uma conceituação simplificada de 1 minuto, né? Mas você já imaginou quando você vê ali o entregador na sua porta, com aquela bag ou com aquela caixa, né? E um monte de lanche lá dentro, ou ainda o Uber, que para ali para fazer a sua corrida, ou alguns, né, que acabam por cancelar a corrida, fala assim, nossa, é longe pra caramba, tá dando baratinho aqui. E aí você vê que o cara vai lá e cancela, né? Quando chega no final do dia, que sentimentos vocês acham que esse trabalhador, seja o motorista de aplicativo, seja o motoboy, o que você acha que esse cara tem de sentimento em relação ao trabalho dele? Você acha que no final do dia ele sente que o esforço da atividade dele, do trabalho dele, é de certa forma recompensado, reconhecido, por assim dizer? Ou você mesmo, né? Às vezes você, no seu trabalho, não precisa ser nenhum desses 2 exemplos que eu dei, mas no seu trabalho, quando você já refletiu acerca do seu trabalho? Eu já fiz isso algumas vezes. Você sente que o seu esforço é reconhecido? Como você se relaciona com essa situação? Queria que vocês me dissessem aí. Imagina essa situação, motorista que trabalha ali 12 horas por dia, ou até mais. Será que esse cara está sendo bem recompensado? Será que ele está tendo o seu trabalho reconhecido, por assim dizer? Seus direitos? Vou nem falar em direito, né? Mas o reconhecimento do trabalho dele. Isso, ele trabalha, quer dizer, a gasolina sai do bolso dele, se der estourar um pneu, qualquer coisa assim, ele que vai arcar. E se ele não for assaltado, perder celular, perder a encomenda em si, né? Perder o lanche, ou motorista de aplicativo mesmo, quando passa por alguma situação similar, mesmo que o cara não seja assaltado, mas será que eu preciso realmente me colocar nessa situação de trabalhar 12, 18, 20 horas por dia, colocando gasolina, álcool, enfim, combustível, dispondo do meu carro, do meu veículo. Alguns alugam moto, alugam carro para fazer isso. E eu tenho a leve impressão, não sei, às vezes tem alguém aqui que faz Uber, que pode ajudar a responder também, ou se você em algum momento trabalhou com Uber, ou com entregas assim para o iFood, para o 99, né? Você recebia proporcional, quero dizer, em relação ao esforço do teu trabalho, entendeu? Essa é uma reflexão que a gente precisa considerar. Os sentimentos que a gente tem em relação ao nosso trabalho, essa falta ou não de reconhecimento, né? Veja, esses exemplos, eles estão totalmente vinculados à ideia do Marx, estão totalmente vinculados à teoria do Marx. Vocês acham que essa relação entre esforço e recompensa no trabalho é justa no capitalismo? Felipe, atualmente é o que está acontecendo. Grande parte das pessoas não se sente reconhecida, nem mesmo importante no trabalho, apenas mais uma peça ou ferramenta quase descartáveis.
grandes empresas estão com dificuldade de contratar e manter os funcionários. Pois é, eu vi, inclusive, algumas reportagens, né, quase que uma manchete, que não vai a fundo, né, uma reportagem investigativa, né, declaratória quase, que é, aí, Jornal Nacional, mostra a vinheta, uma carteira de trabalho do fundo aqui, e o âncora fala, hoje no Brasil estão abertas mais de não sei quantas mil vagas para trabalhar no comércio. E muitas pessoas não querem trabalhar, não querem essas vagas. Vejamos na reportagem. Aí vai para a reportagem, o dono da loja falando que está difícil contratar, o cara no shopping, a pessoa no restaurante, por exemplo, não, está difícil contratar mão de obra, não sei o quê, beleza. E calma. Assim, aqui perto da nossa faculdade tem um shopping, que é o Shopping Avenida Center. Ali tem de tudo, tem Burger King, McDonald's, tem loja de tudo que é tipo, né? Marisa, tem Avan, tem lojas menores, né? De roupas, calçados, loja de relógio, de joias, restaurante, tudo que é tipo na praça de alimentação. E direto eu vejo em alguma loja ali uma plaquinha de contrata-se, né? Ou vagas, procura-se trabalhador, né? Quase que procura-se. Daqui a pouco você está passando na porta, vai ter um gerente ali com um laço, poxa, você está dentro, para você comprar, não, para você trabalhar. Por quê? Veja a disposição, a interação entre a carga horária desse pessoal e o salário que eles recebem. Muitos vendedores, vendedoras têm um salário mínimo, deve estar em torno de 1.500, por aí, né? Tem um salário mínimo mais comissão. Em outras situações, eu já vi algumas vagas de trabalho assim, que era salário fixo mais comissão, ou se, melhor, não era no shopping daí esse foi primo meu, geração Z, né? Mas não é o caso. Ele, primeiro emprego, assim, não primeiro emprego, mas essas primeiras experiências de trabalho, né? Estava trabalhando como repositor, como vendedor, melhor dizendo, como vendedor de determinado produto ali, alimentício, né? Uma distribuidora, então eram vários produtos, tipo chocolate, bolacha e tal, vários tipos de produtos. Falei, daí, está gostando, né? Com o primo mais velho, eu sempre me preocupo. Aí, está gostando? Como é que tá? Não compensa. Não compensa. Falei, por que não compensa? Não, ganha muito pouco. Falei, pouco quanto? Aí, a proposta de trabalho era assim, você tem um salário mínimo mais a comissão. Se você ultrapassar a meta, a meta ali é tipo 50 mil, vamos supor, né, de vendas. Se você ultrapassar a meta, aí você vai receber só a comissão. Quer dizer, ao invés de ter a comissão mais a bonificação ali dessa participação, né, quer dizer, a comissão, aí seria ultrapassar a meta, ele perde o salário mínimo e fica só com o percentual lá de comissão. Falei, mas e daí o dinheiro, você abastecer o carro e tal? Então, eles dão R$300 por mês. Então, R$300 por mês para você fazer que rota? A essa cidade, quer dizer, 3 cidades, 300 por mês, cara, você não pode rodar todo dia. Ou teria que fazer de moto, mas mesmo assim, às vezes ele teria que levar produto. Não é uma situação ganha-ganha, entendeu? É uma situação de exploração da mão de obra. E, voltando para a ideia da reportagem, mostrou um lado, que é o lado do contratante, é o lado do empresário. Mas e o lado do trabalhador? Quer dizer, eu não gostaria de trabalhar em shopping. Sei que o pessoal trabalha praticamente numa escala 6x1, tem que trabalhar fim de semana, em muitos feriados trabalha também.
na sua maioria, eles trabalham ali das 10 da manhã, 9 da manhã, até 10h30 da noite. Tem uma jornada maluca. Quando eu saio daqui para pegar o ônibus, às vezes eu pego o ônibus com uma galera que tá ali no shopping, entendeu? E dá para ver na cara das pessoas, tipo, cansaço, sabe? Meu Deus, parece que não vai, nossa, estamos aqui nessa jornada absurda, né? Você vê de segunda-feira, né? E o pessoal tá doido para ir embora logo. Então, no conceito de Marx, a gente pensasse, por exemplo, né? Imagina não vou nem colocar celular, que a gente nem fábrica de celular no Brasil. Mas imagina uma fábrica aqui no Brasil, por exemplo, de geladeira. Geladeira a gente tem fábrica, né? Fábrica de geladeira. Ou de televisão, né? A gente já teve grandes fábricas, tipo a CCE, né? CCE. Philco, tudo mais. Imagina uma fábrica de geladeira ou de televisão. Esse trabalhador se sente alienado, distanciado do produto do seu trabalho. Por exemplo, um trabalhador em fábrica de carro, né, montadora de carro. Quanto tempo esse trabalhador tem que trabalhar? Quanto tempo ele tem que estar ativamente trabalhando? Quantas horas de trabalho vale um veículo? Quantas horas de trabalho vale uma geladeira, uma televisão, um fone de ouvido? Aí esse fone bonitinho aqui, R$300. Falei, poxa, eu preciso de um fone assim, assado. Acho que vou comprar um originalzinho. Quantas horas de trabalho valeu esse fone? Ele já se pagou, por assim dizer? E outras ainda. Por exemplo, um trabalhador da construção civil que trabalha para uma construtora, está construindo um prédio. Esse trabalhador, seja ele o pedreiro, o servente, às vezes até o engenheiro, ele tem condição de comprar esse apartamento? Isso é alienação. É quando não tem muita relação, quase nenhuma relação com o produto, entendeu? Com aquilo que é trabalhado ali. Nessa lógica de alienação, quer dizer, qual que é a intenção? Para o Marx, entre as definições possíveis de trabalho, né, ele diz que a vida objetiva do homem está em torno de trabalhar dentro desse prisma de capitalismo. E aí, quer dizer, está na essência do ser humano a criação, o fazer, o trabalhar, o desenvolver. O ser humano é criativo. Se a gente fosse pegar desde uma perspectiva cristã, né, o ser humano é a imagem de Deus, Deus é criador, o ser humano é co-criador, né? A gente tem essa capacidade, essa desenvoltura, mas que no decorrer da evolução da sociedade para o capitalismo, essa essência de criador vai sendo perturbada, vai sendo pervertida. E aí, por exemplo, antes eu queria uma cadeira. Eu preciso de uma cadeira, preciso de um jogo de mesa aqui para minha casa. E hoje eu estou aqui, onde eu estou aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras que são revestidas de plástico, mas que eu imagino que no núcleo deve ter ferro, metal, talvez. Antigamente, eu quero uma mesa. Eu ia para o artesão, ia lá no carpinteiro, né, no marceneiro, ia pedir para ele encomendar uma mesa. Quero uma mesa com esse tamanho, de tal madeira, tantas cadeiras. Quero uma cadeira assim, assado. Então, ele já ia mostrar, falou, olha, tem esse modelo, posso fazer para você. Daí o artesão, né, essa pessoa que tinha a técnica, ela fazia a cadeira ali para você e te entregava. Fazia a cadeira, fazia a mesa, a cama, o guarda-roupa. Hoje, eu preciso de uma cama lá para minha casa, por exemplo. Minha cama quebrou, vocês acreditam? Quebrou o estrado. E muito tempo.
E daí, muito tempo, em material ruim. Quer dizer, que aí vocês já viram isso? Ah, bom mesmo é os móveis de antigamente. Aquilo era madeira boa, madeira pura, né? Hoje como é que fala? Pó de serra. Fala que é pó de serra, que é o tal do MDF também. Tem MDP, que é um pouco melhor. Mas já antes de ter esses M, qualquer coisa, tinha aquele pó de serra prensadão, né? E daí, hoje eu precisava comprar uma cama. Onde que eu vou? Vou na internet, pesquisar aqui. Então, aí você vai no aplicativo, em outro aplicativo, sei lá, algum marketplace da vida. Procura lá, tal cama, tal medida. Gostei dessa daqui, vou levar essa. Vai lá, encomenda. O que antes levaria ali, tipo assim, 2 meses, 1 mês. Agora pode levar 15 dias para chegar na porta da minha casa. E com um valor inferior. Por quê? A industrialização. Agora, é uma indústria que faz, é uma fábrica. E nessa fábrica, a gente tem ferramentas, tem outros artifícios, né? Outros meios de produzir, outros meios de produção. E aí, o que foi feito? Alguém alugou um galpão, comprou um galpão, enfim, com mais grana, foi lá e chamou. Olha, você trabalha fazendo mesmo? Trabalho fazendo mais. Não, vem cá, vem trabalhar para mim. Você, vem cá, trabalha para mim. E agora, o tempo que levava para fazer um, eu faço 2, 3, 4. Então, agilizei o processo, que hoje, né, o cara vai pensar, tornei o processo mais barato, ele está tendo um lucro a mais, né, o dono da fábrica, ele tem um valor diferenciado sobre aquela venda, sobre aquele produto. E aí, para o Marx, né, o que isso daí significa na prática? Para o Marx, esse meio de produção, o sistema de produção que ganhou certa eficiência, ao invés de o trabalhador, o artífice, né, o marceneiro, ficar com grande parte do lucro, agora ele recebe uma pequena parte e a atividade dele é convertida em mercadoria. Esse cara, às vezes, é alienado, porque o cara não vai vender no preço de custo, não vai vender num preço ali para ter um pequeno lucro a mais, né? Talvez ele vai explorar a mão de obra do cara, vai pagar pouco para ele. Hoje, o que é feito, né? Eu prestei serviço uma vez para uma fábrica de aquelas cadeiras que são trançadas, assim, não sei se vocês já viram, trançadas com fibra. E o que o cara fazia? Ele tem ali um espaço, alugou um espaço, ele fazia o marketing, fazia as vendas, e ele contratou, por assim dizer, entre aspas, pessoas, mas sem registrar. Porque o registro, ele tem custo. O registro em carteira tem custo, tem que pagar o salário em dia, eu tenho que pagar não só o salário, mas os direitos, tem que recolher os tributos relacionados ali à previdência, 13º tem que estar recolhido, férias tem que estar ali reservado, se um momento esse cara resolve ir embora, FGTS tem que depositar, e daí esse cara ele não registrava a carteira das pessoas, ele falava, olha, você vai ganhar mais se você abrir um MEI, presta serviço aqui para mim, você só vai pagar ali 50, hoje já está 80 e poucos reais, né? Você vai pagar pouquinho aqui, e daí você fica com todo o seu salário. Só que ele começou com a ideia de salário, mas daí falou assim, não, eu vou te pagar por produção. E agora, como ele tem uma relação que não é, digamos, trabalhista legalmente, mas se ele tem que
diversas questões que já classificam como relação de trabalho, né? Com relação trabalhista. Esse cara, ele não precisa pagar em dia o salário. Não precisa pagar no quinto dia útil. Que são pessoas, às vezes, com menos instrução, que às vezes não sabem muito bem dos seus direitos, não saberiam negociar, tipo, não, então tá, mas eu quero tantos por cento aqui, tal dia do mês, tantos por cento tal mês, né? Que é tipo, vale. Não, eu aceito, pessoas estão precisando de emprego, e a pessoa está lá, trabalhando. Ele começava a atrasar salário, né? Que daí não é nem salário, começava a atrasar pagamento. A pessoa se via nessa situação de exploração de mão de obra. A pessoa de lá, não sei de onde, comprava um jogo de cadeira, comprava um móvel desse, daquele, ele recebia o dinheiro, mandava fazer, né? Tinha o cara soldador, soldava um solda para inox e tudo mais, né? Inox não, alumínio. Então, tem ali, mas também o soldador não era CLT, também era MEI, também era microempreendedor. Essa é a pejotização do trabalho. PJ é pessoa jurídica, né? PF é pessoa física. Talvez você já usou uma conta da Caixa e coloca lá, antigamente, né, colocar um depósito e fazer tipo da conta, 013, é pessoa física. A pessoa física é um CLT, tem carteira assinada. A pessoa jurídica é um CNPJ, uma pejotização. Por exemplo, faculdades de grande porte, ao invés de contratar o professor, que é o professor ali registrado, paga ali, falou tal do RPA, né? Paga por contrato só. Né? Então, não tem um professor fixo. Aqui não, nós somos registrados. Paga ali por projeto, por assim dizer. O professor, ele tem e não tem trabalho. Ele tem e não tem. O professor ainda, ok, que ele está numa outra categoria, mas imagina para essa pessoa que ela está investindo tempo, está indo lá todo dia, às vezes pagando o ônibus do bolso, ou vai de bicicleta, tem que fazer marmita, tem isso, tem aquilo, e ela não tem segurança nenhuma, né, no seu trabalho. Então, para o Marx, isso daí tem muito a ver com esse tipo de alienação, com esse tipo de exploração da mão de obra do trabalho. Então, para o Marx, esse trabalhador separado da comunidade, que agora vive concorrendo com todo mundo, ao invés de ter certo modelo, digamos, de cooperação, né, ele está sujeito a isso. Eu coloquei no artigo algumas indicações de biografia para vocês, de bibliografia, que eu acho que é interessante depois, quem tiver interesse, né? Por exemplo, a gente vai no conceito de mais-valia. O que é esse negócio dessa mais-valia? Ainda a gente tem a ideia da alienação, que é um processo pelo qual a gente é separado da própria atividade. A mais-valia está relacionada com essa separação, que é um mecanismo econômico de acumulação do capital. A mais-valia, ela está relacionada, né, nesse tempo de trabalho socialmente necessário para produzir. Quer dizer, quanto tempo leva, por exemplo, da cadeira, quanto tempo leva o marceneiro, que não é trabalhador de uma firma, né? Quanto tempo leva o marceneiro para fazer essa cadeira? Aí ele leva X horas, tá? Então, essa cadeira, ela tem o custo de X horas mais o custo do material. É o custo, tá? Aí, durante a jornada de trabalho desse cara, ele tem que produzir um valor superior ao que ele recebe de remuneração. Quer dizer, você é pago aí na sua empresa, sobre coisas aos... eu disponibilizo assim, aqui no começo da aula eu mandei aqui um materialzinho, mas eu mando de novo e vou mandar lá no grupo das aulas também, tá? Então, além da gente ter essa ideia, a mais-valia quer dizer, vamos supor, eu como professor, eu ganho X reais, tá? Quantas horas, o quanto trabalho eu tenho que fazer para ultrapassar esses X reais, entendeu?
vamos dizer assim, quantas mensalidades, quantos alunos tem que ter na minha turma, na minha aula, no meu curso, etc., para valer o meu salário e superar. Não, tem que ter tantos mil alunos, tantas centenas de alunos para valer. Obrigado aí quem postou lá no grupo. Valeu. Para compensar, tá com esse professor, para compensar, tá com esse trabalhador, o cara da fábrica, quanto tempo, qual é o valor da hora dele? Aí, para o Marx, existem essas duas formas principais de mais-valia. Mais-valia absoluta, que é o prolongamento de jornada de trabalho, e a mais-valia relativa, que é a intensificação da produtividade pela redução do trabalho necessário na produção e a reprodução da força de trabalho. Quer dizer, uma coisa vai trabalhar mais tempo, outra coisa vai trabalhar mais durante menos tempo. As duas coisas estão relacionadas na ideia de exploração. Quer dizer, esse trabalhador tem uma lógica, talvez, eu estou meio perdido, como faço parte do grupo? Ah, tá. Eu vou mandar Perdão, pessoal. Ficando gripado. Vou mandar o link É um grupo de WhatsApp que eu mando os materiais das minhas aulas aqui. Preciso mandar lá. Por exemplo, quem aqui trabalha sobre regime de banco de horas? Aí, você trabalha lá, eu trabalho até às 5, depois é banco de hora. Então, sábado é banco de hora. Nesse banco de hora, como que está lá? Ah, não, quando você quiser, quando você precisar, você pode sair, você quer ir no médico e tal. Tá. Teoricamente é isso. Quando eu quiser, quando eu precisar, mas parece que não é bem assim que se reproduz na realidade. É quando estiver bem, pode ficar à vontade, sério, daqui a pouco a gente vai lá para vocês da religião também. Quando ele quiser, não, às vezes é quando o patrão quiser. Ou, por exemplo, meu sogro trabalha numa indústria aqui próxima. E daí teve um tempo que a galera tinha algumas horas, né, nesse banco de horas. E tinha pouca produção. O que eles faziam? Liberavam o funcionário mais cedo, colocavam o funcionário em casa para ir descontando essas horas. Até que teve um momento em que tinha pouca produção, tinha pouquíssima produção, poucos iam trabalhar, alguns iam fazendo escala, né? Você vai essa semana, outro vai outra semana, e o pessoal começou a ficar com hora negativa. E aí essas horas negativas, a cada 6 meses é cobrada, negativas ou positivas. Tá vendo que nessa situação não há um ganha-ganha. Por quê? Se até o cálculo, né, que se faz para vitamidade de ADN, o cálculo que você faz para entender se compensa pagar hora extra, é tipo assim, eu fabrico capinhas de celular, por exemplo. Quantas capinhas de celular eu fabrico em 1 hora? Aí eu fabrico, sei lá, 100 capinhas, 10 capinhas, tá? Se eu trabalhar 1 hora a mais, a quantidade de capinhas que eu vou fazer paga a minha hora extra? Não paga, então não compensa. Não. O produto que você faz, o serviço que você presta, ele tem que ser superior ao valor da sua hora extra. O negócio aqui, a hora extra, ali, dia de semana normal, é 50% a mais. De final de semana, ou se a partir de determinado horário, é 100% a mais. Então, pode ser ou não pode ser interessante para o dono ali, para o empresário, colocar isso. Mas a maioria tem optado por bancos de hora, justamente por isso. Não sai do bolso. Daí vai chegando o tempo de pagar ali as horas que você tem no banco. Olha, vamos sair mais cedo. Olha, pode ir embora mais cedo hoje, está tranquilo. E vai dispensando, vai gastando suas horas, no final você não recebe. Você trabalhou de graça, entendeu? Então, esse também é uma ideia de mais-valia, de exploração. E quando o Marx fala em luta de classes,
ele tá imaginando, né? Imaginando não, na leitura dele é como se nós fôssemos ali divididos em classes, não só classes de trabalho, classes sociais, né? Quase que em termos de castas, né? Então nós temos a classe A, classe B, na verdade a gente sempre abaixo, classe A, classe B, C e D. Ou quem já fez financiamento de casa, talvez. Ah, não, aqui o financiamento é só para classe tal. Quem ganha de X a Y. Ou aqui, não, é uma outra faixa. Então, quem está falando de classes sociais, ele está dividindo entre o proletariado, quer dizer, o trabalhador, os operários, nós aqui, e os burgueses. Tem os pequenos burgueses, por exemplo, dono do comércio, uma loja pequena, tem o burguês que tem mais, né, dinheiro, tem mais capital, e tem ali as grandes elites. Então, ele está fazendo essa diferença. Ele diz, ó, existe essa diferença. O pessoal que está aqui na base dificilmente vai chegar no topo. Então, essa ideia, né, para o Marx, essa ideia de meritocracia. Não, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Nem sempre. Às vezes você vai só desgastar a tua saúde e o dinheiro que você vai ganhar aqui, você vai pagar aqui em remédio, né? Então, existe essa distância entre a teoria e a prática. Então, pessoal, a gente caminhou um pouquinho, né, nessas 3 teorias, trouxe bastante exemplo, mas esse material que eu produzi ali para vocês, acho que vai ajudar bastante. No decorrer da semana, eu vou colocar mais conteúdo lá no grupo, né, que eu deixei só mais para avisos e para alguns outros materiais, mas eu produzi alguns vídeos mais curtos que eu acho que vai ajudar mais vocês a terem essa percepção da ideia de sociologia, os teóricos clássicos. Vou fazer um videozinho resumindo cada um deles, né, os principais pensamentos, para até ficar mais fácil lá na hora de uma ENAD da vida, se fazer um concurso público. Deem uma olhada no canal, eu vou colocar aqui o link do canal do YouTube do nosso centro, tá, do CELA, porque lá a gente fez uma série toda sobre sociologia da educação. Para quem é de licenciatura, é essencial que você tenha esse conhecimento sobre sociologia da educação. Como é que os primeiros sociólogos ali viam essa relação com a educação? Como os sociólogos mais atuais, assim por diante. Beleza, pessoal? Então, estou indo agora para a aula de ciências da religião. É um outro tema, é uma outra pegada. Se você tiver interesse, o link está aqui no chat, tá bom? Não é obrigatório, fiquem tranquilos, mas quem é de ciência da religião ou de sociologia, eu acho muito recomendável. A gente vai falar agora sobre o processo de secularização da religião, beleza? Até mais, pessoal.